Olá, boa noite, tudo bem? A gente está começando mais um insight. Hoje eu decidi falar sobre gravidez, a depressão puerperal, né? É um dos quadros de gravidez que eu pretendo falar agora nos próximos episódios, né? E um dos quadros estaria sendo contemplado seria desse da depressão puerperal, né? Puerperal, é assim que nós chamamos. Por quê, né? O que acontece, quais são os desdobramentos, tá atrelado a quê, como é que a psicologia vê isso, enfim, vamos lá? Bom, a gravidez é para ser um momento bonito na vida de uma mulher, né? Mesmo a gente passando algumas situações, às vezes, eu digo a gente porque eu me coloco junto no universo feminino, né? A gente passando algumas situações, às vezes, de situação de complicações variadas na gravidez e perdas que infelizmente contemplam também, né, esse momento, umas perdas inesperadas que a gente não conta. Mas o nosso assunto hoje é especificamente eu vou abordar sobre esses assuntos, né, eles vão, claro, a gravidez tem vários desdobramentos, né, mas até porque a minha colega direta em consultório era uma obstetra, então eu convivi muito com várias situações, várias, que eu acompanhei durante um bom tempo, foram anos, acompanhando algumas pacientes, né? Bom, vamos lá. A depressão puerperal, ela é caracterizada, ela é única e exclusivamente da gravidez. Está relacionada a sintomas complexos envolvendo essa mãe ao ter esse filho, ao gestar esse filho, após gestar esse filho, após a luz, né, após o parto, né. Ela sim ela vem, essas características, não é, que é bem da minha área, bem da psicologia, essas características elas vêm elas já vêm assim, dando sinais que essa mãe não está bem. Já vem uma demonstração, os familiares já podem ver que aquilo não está numa situação, digamos assim, que a gente entenderia como dentro de uma normalidade para um quadro desses. Que sim, às vezes as mães ficam suscetíveis, né? Um quadro é um momento complexo, ela está com outra pessoa junto com ela, não é? Mas os desejos dessa mãe até esse nascimento, toda essa situação envolvendo essa gravidez até o momento desse nascimento, até o momento dessa vinda, desse presentinho, né? A gente tem que estar atenta a essa mãe, é ela a protagonista, não é? A depressão, ela já dá sinais importantes. Características as mais diversas, mas as duas que assim seriam os ícones marcantes da puerperal seria com certeza a depressão, né, e a ansiedade. A ansiedade com quadros de alimento muito pesado, ansiedade em ligar, ansiedade em querer sair, ansiedade em várias situações. Pode se tornar uma pessoa com uma ansiedade muito forte, em várias coisas, que não se de tal forma que a gente já não consiga mais entender que aquilo seriam características usuais, não é? Habituais dessa pessoa que a gente convive, né? Outras características, a depressão, estariam ligadas a menos-valia, e aí existem várias situações de menos-valia, a gente pode dizer assim, deformidades do corpo, preocupação com a desvinculação da atenção, porque sim, quando esse bebê nascer, essa mãe teoricamente vai ser colocada no segundo plano. Então essa é uma das características principais que eu já estou trazendo à luz, como costumo dizer, uma situação da psicologia, na nossa área. Essa mãe, ela vai entender. Claro, não é tudo que eu falo não é consciente. A pessoa não fica arquitetando, olha, não.
Isso são aspectos que nós pegamos, inconscientes até então para aquela pessoa. Há uma conjunção entre a ansiedade em aquela criança se desvincular do seu corpo e a depressão dessa criança ter sido desvinculada, ou seja, a atenção agora está naquela criança. Teoricamente, para nós é isso. Essa mãe deixa de ser o objeto de uma atenção totalitária para ser um objeto de desatenção total, porque a atenção, os olhos não estão voltados para essa criança. Tem mães que não aguentam isso. Tem mães que não aguentam isso. Essa, teoricamente, seria a principal chave para essa gravidez puerperal, essa situação pós-parto, né, envolvendo essa mãe. É essa falta de atenção a ela. A atenção seria dada ao bebê. Né? O excesso de atenção. Ou seja, e dependendo dessa mãe, isso é grave. Porque se ela é uma pessoa, digamos assim, muito cuidada, se esse marido tem esses olhos só para ela, se essa família tem esses olhos só para ela, no momento que entra uma outra pessoa, esse olhar vai para aquela pessoa e ela não tem isso bem resolvido, estamos aí diante de uma situação complexa. Esse seria um dos motivos principais, essa vinda dessa criança, o ato concreto em si, não é? O que deixaria essa mãe ansiosa no primeiro momento e depressiva no segundo, por ela já não ser mais aquele alvo, não é? De tanto carinho e cuidado na cabeça dela, seria isso. Nós temos outro aspecto também importante, que são mães que se descobrem posteriormente como não cuidadoras. Poxa, sabe, não consigo nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de um filho? Acontece isso. Ou mães que se sentem importunadas por aquele choro, porque ela só descobriu aquilo naquele momento. E está desconfortável para ela, tanto quanto para o bebê, porque ele não está sendo atendido. Então nós temos duas vítimas da situação. Não é? Aí nós temos outras, várias situações. Não é? Mas essas seriam as principais para essa mãe, não é? Assim, o excesso de responsabilidade posterior à gravidez. Não é? A desatenção que, ora, anteriormente era focada a ela, por quê? Porque ela era ela que fazia a manutenção desse bebê no corpo dela, mas ela que fazia. Não é? E a terceira situação seria de um importuno, num momento importuno para ela, seja de trabalho, seja mental, chegou num momento inoportuno. Chegou num momento inoportuno. Então, essas três situações, diretamente, estariam atreladas a isso, sim. Aquela atenção que tem que ser dada a esse bebê. E quanto mais essas mães sozinhas estão, pior fica. Aí nós temos situações assim, ó, mães que moram sós, não é? Ou mães solteiras, ou mães que não têm uma estrutura familiar que dê a elas esse suporte posterior, não é? São aquelas mães que qualquer saída que dá, tem que levar o bebê junto, não é? Ou mães com rompimento familiar importante, né? Que os pais não aceitam esse bebê, esse filho, não sei, né? São tantas as situações que ocasionam isso, não é? E essa depressão, ela já começa a se manifestar um pouquinho antes, né? Atento à situação da depressão, porque a depressão, um dos motivos da depressão e que confunde muito psicólogos é a ansiedade. Por mais incrível que pareça, um dos quadros da depressão também pode ser ansiedade. Dentro da depressão ela pode se manifestar. Mesmo que a gente entenda que ali é uma depressão importante. Mesmo que a gente entenda que ali é uma depressão importante. Porque vamos criar um caso polêmico que aconteceu aqui, mas que foi fruto de uma ansiedade por depressão, no meu entendimento. O pouco que claro, a gente não pode inferir, né? Mas essas mães que, por exemplo, cometem alguma situação importante com esse bebê logo após o nascimento, né? Nós vimos há pouco tempo aquela mãe que jogou a criança pela janela. É uma depressão.
A atitude dela foi por uma ansiedade. Ela se sentiu, ela não sabia mais o que fazer, talvez, provavelmente, ou por esse choro, ou ter que atender essa criança, esse bebê. Mas já me perguntaram, mas doutora, geralmente acontece isso antes. Não necessariamente. Essa depressão, ela pode acompanhar até um bom tempo posterior. Eu já tive um quadro que eu acompanhei diretamente, foi até um ano depois. Uma depressão importante. Mas daí era por essa mãe que também tem essa outra situação, que então seria uma quarta situação, não é? Dessa mãe não ter mais aquela gestação, aquele poder dentro dela, não é? Porque ela quereria estar sempre grávida. Ela quereria, era um desejo dela, não é? Ter aquele bebê. E não é por atenção, era dela mesma. Ela gostaria de ter aquele bebê mais tempo dentro dela, não é? Fazendo parte do corpo dela. Não é? Então nós teríamos 4 situações. Vejam a importância disso. Mas a gente já começa a notar aspectos na própria maternidade. Geralmente os profissionais já são preparados para isso. Eles já conseguem ver isso. Mães que têm dificuldade em olhar até para o filho, não querem segurar, não querem ouvir o choro, relutam em trocar uma fralda, relutam em querer saber aqueles primeiros manejos, sabe? Com o bebê a gente já percebe isso. Mães que não querem dar de mamar, que estão pouco atentas, ou se estão atentas, estão com o olhar fugaz, porque já está com aspecto depressivo da importante. Então a gente tem que estar de olho e ouvidos atentos a auxiliar essa mãe, e não recriminar assim no primeiro momento. É um ato violentíssimo, por exemplo, jogar uma criança longe ou largar em saco de lixo dentro de um rio. Claro que é, claro que é. E aí, agora eu trouxe um aspecto importante. E por que essas situações graves, essas situações assim que a gente vai pensar, poxa, pode ser uma psicose? Até pode, a gente tem que investigar. A princípio, estaria ligado sim a uma depressão corporal. Porque dizem, aí é uma parte médica, que isso estaria diretamente atrelado a hormônios que sobem e descem, né? Deixa uma pessoa suscetível a humor durante a gravidez, mas não seria só isso não. Para a psicologia nós teremos esses 4 aspectos sim, claros, que eu citei anteriormente, claros. Em consultório não foge disso, via de regra é isso, tá? E por que essa mãe talvez quisesse esse filho dentro dela? Vamos ver, né? Claro, não são aspectos conscientes. Quando a gente fala em psicologia, quando eu digo à luz, é que eu estou tentando trazer do inconsciente para o consciente a forceps, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Uma situação muito importante, e que foi uma situação que eu acompanhei em consultório, é que essa mãe, esse esposo dela, havia feito uma combinação de acompanhar essa mãe só até o final da gestação. Então nós teríamos uma ansiedade dentro de um quadro de depressão, porque essa mãe estava numa situação depressiva importante. Ela sabia que aquilo ia acontecer, no entanto, naquele momento estava provocando ansiedade. Então ela não queria tirar esse filho. Nós tivemos, foi muito difícil o manejo para marcar uma data, que seria a data limite para ela poder fazer uma cesariana. E ela queria postergar esse tempo o máximo que poderia. E concomitante, a equipe médica estava em cima de mim. Porque eu sofri junto todo o processo, porque a gente está junto ali na situação, não é? E quando envolve uma área médica, a gente tem que correr junto, na mesma velocidade. Às vezes a gente tem que antecipar um pouco a situação, porque existia um prazo para aquilo ali, né? Esse bebê ia entrar em sofrimento. E nós precisávamos dessa mãe consciente para a gente poder dar andamento ao restante do processo. Esse processo tinha que passar por ela. Infelizmente estava no dentro do corpo dela. Então, óbvio
estávamos todos barrados nesse corpo. Então foi um processo importante, nos causou, até a mim, uma ansiedade importante. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente é humano, a gente passa situações, né? Por quê? Porque eu tinha 3 médicos ligando para mim. Então assim, ó, na verdade, essa situação toda, por quê? Porque nós não tínhamos como forçar essa mãe a estar no hospital naquela data. E estávamos próximos, questão de dias. E, no entanto, eu esbarrava nisso, não é? Eu esbarrava nessa situação. Porque o marido também, aí nós tivemos que fazer uma situação também com esse marido, olha, né? Quem sabe façam outras combinações, porque tem uma criança em jogo, tivemos que, né? Claro, são situações atípicas, mas quando eu falo situações atípicas, não é que elas não existam, é que elas são veladas. Isso tudo é velado. Poucas vezes esses conteúdos vêm a consultório e poucas vezes a gente consegue captar. Porque dentro de uma família, dentro de um casal, em especial dentro de um casal, isso é importantíssimo. E eu vou falar sobre casamento em outro episódio, não é o nosso caso aqui, mas só para trazer um pouco à luz. Eu fiz um trabalho muito importante sobre relacionamentos e o que eu descobri é que a situação, o que vem antes de sexo, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa, é a cumplicidade do casal. O que para a mulher gera uma situação de pertencimento, que não é levada da mesma forma como é para o homem. Para a mulher, uma combinação está feita, ela vai esperar essa combinação. O homem, ele desenha, ele norteia, ele viaja, não é? Ele vai do Iapoque ao Chuí no mesmo momento. Então, assim, ó, para a mulher, aquele arranjo está sacramentado para ela. Para ele, não. Por quê? Porque os homens são volúteis. É uma característica do homem, não é? Da mulher, a gente sabe. A característica da mulher é ter uma responsabilidade sobre isso, a gente herdou. Isso é uma coisa que vem nossos ancestrais. E aí eu tô falando lá da época das cavernas. A mulher veio, é o filhote dela, é a cria dela, ela vai com unhas e dentes. E o que é uma gravidez? É uma consolidação que ela precisa de segurança. E o que tinha nesse contrato? Nasceu, eu estou indo embora. Então, assim, esses contratos mal feitos, claro, ela deu o aceite, mas ela não entendia que aquilo ali era o primeiro filho, ela não entendia que aquilo ali ia criar alguma situação para ela posteriormente. E aí eu vou para uma quinta situação. Que seria a situação do abandono dos pais para esses filhos. O pouco cuidado desses pais, ou esses contratos levianos de ambos. Eu não estou dizendo que a mãe, olha, a mãe concordou, ok, mas foi leviano de ambos. Porque um filho não acaba o problema dessa mãe na gravidez, dando à luz. Essa criança veio e encerrou. Então nós teríamos um quinto componente que seria a negação da família, a negação desse marido, não é? Para esse filho, ora, a quem ficou essa criança? A mãe. Se ela já está com esse conteúdo de ansiedade posterior, que vem rebatendo aí em contrafrente numa depressão posterior, e em contrafrente nela sozinha, como é que ela vai ter condições de manter uma criança? Veja bem, quando a gente tem a situação de mães, a gente tem uma situação importante, muito importante, que é dela já parando no trabalho. Ela vai parar o trabalho, é uma lei que existe, não é? A lei maternidade, ela vai parar o trabalho para ter aquela criança. Na cabeça dela já gera uma insegurança da volta para o trabalho, que a gente sabe, sim, isso é normal, né? Eu tive várias situações assim que eu convivi junto com essas pessoas, né? Com essas mães, que logo depois de começar o trabalho, principalmente mais novas, né? Fica ali mais um tempo na empresa, o tempo protocolar, o tempo de lei, e essa empresa acaba
afastando essa mãe. É muito comum, é muito comum. Porque entende que essa mãe talvez tenha encontrado um parceiro e que terão outras gravidez, outros quadros de gravidez para frente. Né? Então há essa insegurança dessa mãe. E quanto mais só essa mãe, pior fica. Por isso, a gente começa a ver. E aí outro aspecto importante. Né? Eu gosto de levantar aspectos assim. Eu podia, por mim, eu ficava falando 1h30. Mas eu sou freada aqui. Olha, tu tem o máximo isso de tempo. Então, mas assim, eu acho importante um outro aspecto, que é o aspecto cultural. Né? Nós estamos vivendo num mundo muito, muito demais, competitivo. E essa competição envolvendo dinheiro jogou nossos valores para baixo num tapete, assim, varreu, sabe? Vai embora. Então, assim, ou tu produz e tu traz dinheiro, e aí algumas pessoas confundem isso com amor, né? Com relação, com apostas, porque amor não faz aposta, amor é demonstrado, não existe prova de amor. Olha, te joga da ponte, daí a gente... Não existe prova de amor. Eu também vou abordar isso no casamento. Não existe uma prova de amor. Né? O que existe é demonstrações no dia a dia. Querida, vamos jantar, vamos, sabe? É o carinho demonstrado. Né? Mas o que eu não quero fugir disso, do que eu ia falar. Não é? Essas situações de amor eu vou falar assim nos programas próximos, mas essa questão em especial, falando em especial da situação das mulheres, elas mudaram o formato. Vou competir antes, vou ter estabilidade e vou ter meus filhos posteriores. Isso é o normal no mercado. Nós vemos hoje mães aí com 40, 50, 60 anos. E aí a gente vai dizer que está errado? Aí a gente está entrando exatamente nos aspectos culturais, porque essa pessoa se formou, ela está tendo ali possibilidades inúmeras que estão se abrindo à frente dela. Então ela posterga esse momento gravidez para um momento posterior, oportuno, que ela possa dar aquela brecha de 1 ano, 1 ano e meio para atender esse bebê de uma forma assim imediata. Nós temos e aí eu acho importante trazer isso à luz, como eu costumo dizer. Essas pessoas que não têm essa cultura, e isso, claro que a gente sabe disso, mas eu tive isso comprovado com um pesquisador aqui do Rio Grande do Sul. Ele é conhecidíssimo no mundo inteiro. Eu fiz vários, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com essa pessoa, né? Grupos e aulas, eu tive oportunidade, fui escolhida para isso. E ele trazia dados. A gente fazia o que a gente queria com esses dados, o que a gente quereria com os dados, mas ele colhia esses dados e nos repassava. Olha, eu achei isso. Então a gente pode ver que em classes sociais menos favorecidas, que essas pessoas não tinham acesso a estudo, havia e que não é mistério para ninguém, mas isso foi comprovado, havia como é que eu posso dizer? Havia um maior número de filhos por casal. Essa mãe dava à luz mais cedo, aos 20 e pouquinhos anos, 18 anos, 17 anos, já começavam essa situação de filhos. Né? Então, por que eu quero falar da evasão escolar? Para estímulo dessa garotada, para elas, que é fase de adolescência, para elas e eles, não é? Terem essa maturidade para uma gravidez posterior, depois de se descobrir. Porque a gente está vendo situações colocadas, sabe, meu pai dizia, né, a gente não pode pôr a carreta antes dos bois, é mais ou menos isso. Existe, para essa mãe, tem que existir, e aí eu noto também alguns aspectos de gravidez puerperal que, por que eu estou fazendo toda essa volta? Olhem bem, eu estou dando um circuito, e eu vou matar o meu tempo de novo, eu estou dando um circuito todo,
para chegar a essa situação de gravidez puerperal, de depressão puerperal. Por quê? Porque a gente geralmente vê isso em adolescentes. Mães ali até os 25 anos, se tu for ver, não exerceram a profissão, não descobriram a vocação. E por que eu fiz aquele quadro? Tem um episódio muito interessante sobre vocação, sobre situações, escolha de profissão, porque tudo na vida da gente tem uma sequência. Existe degraus, tu vai subindo degrau por degrau, por isso as escadas, né? A gente tem que alcançar as coisas. Então, por que vem a adolescência antes da maternidade? Porque tu tem que te compor, tu tem que construir o teu eu, tu tem que ter a tua identidade. Muito pouco tu vai oscilar, ainda eu falei isso sobre, na semana retrasada, eu falei sobre autoestima também, que está relacionada diretamente à tua escolha vocacional, à tua escolha profissional. A gente não deixa isso por valor nenhum, porque é a nossa construção. Se me tirarem isso, eu caio, porque é o meu trabalho, eu não sei fazer outra coisa, aquilo ali a gente se dedicou, a gente está enraizado, caminhando. E se tu gosta, se tu ama ainda, meu Deus, aí fica difícil. Mas por que eu digo isso? Porque tu te descobrindo, tu vai ter aquele momento, tu vai estar estimulada para te construir de uma forma tão íntegra que o que vem de fora não pode bater, não vai encontrar brecha para quebrar aquela muralha. Tu está sólida, solidificada. E aí, posteriormente, tu pode ter esse filho. Tu vai estar estruturada para isso. Então, se a gente perceber bem, pelo menos os casos que eu acompanhei de gravidez puerperal, todos eram pessoas muito jovens. Eram mães despreparadas. Eram adolescentes sem perspectiva de vida, sem profissão. Então, nós temos que, antes de jogar pedras, nós temos que tentar entender esse universo onde é que essa jovem está inserida. E geralmente são jovens mais simples. Geralmente são jovens mais simples. Então a gente vê essas situações fatídicas. E aí vem outra coisa importante. Por que a morte desse bebê? Por que tem que haver a morte? E, vejam bem, longe de mim estar defendendo uma atitude dessas. Longe de mim defender uma atitude dessas. Longe de mim. Eu trabalhei muito com crianças, com bebês. E a coisa mais triste é ver essas crianças abandonadas. E eu tive eu tive a infelicidade de acompanhar essas situações também. Mas assim, por que eu falo isso? Porque abandono de crianças é horrível. Mas assim, eu acredito, e aí é uma saída minha, lógica, pelo que eu penso, que indicar a essa mãe, se ela não quer, depois dela entender todo o processo, se ela não quer aquele bebê, que ela doe esse bebê. Não há uma necessidade de uma situação tão drástica assim, envolvendo esse bebê posteriormente, né? Em um profissional que a esteja acompanhando, ajudá-la nisso. É muito difícil essa pessoa se dar conta da gravidade do desenvolver desse quadro. Né? Então, o que um profissional pode fazer? E essa situação do finalizar esse processo, claro que poderia estar envolvido ali algum aspecto psicótico. Óbvio, lógico, não é? Aí a gente já está entrando numa situação, às vezes até com algum planejamento, não é? Ou que esses pais não saibam que ela esteja grávida, alguma coisa no estilo, não é? Mas essas situações assim de finalização, para nós, psicologia, eu digo finalização da vida desse bebê, não é? É um conteúdo pesado, mas para nós estaria relacionado a alguma coisa no sentido dela saber que aquilo ali teve um término, né? Que aquilo ali não teve uma sequência, não existirão desdobramentos. Quando a gente fala isso, a gente não está falando em nada pensado, tipo, olha, consciente que eu digo, né? Tipo, olha, eu vou fazer isso por causa... Não. Geralmente isso acontece, é um ato de realmente, no primeiro momento, ter aquele alívio.
não é? Tem aquele alívio, a certeza de que aquele problema, para ela vai ser um problema, não vai voltar a existir. É muito complexo, mas sim, acontece isso, não é? Aí, claro, já estaria mais numa situação mais de psicose, ou dela, ou até do próprio parceiro, não é? Que existem sim essas combinações, né? Mas não é o nosso fator hoje. Ainda existiria uma sexta possibilidade, contando com aquelas 5 que eu já falei anteriormente, né? Existiria uma sexta possibilidade, né? Que seria a situação dessa mãe manter esse parceiro em casa. Não é novidade para ninguém que há, sim, uma situação de, havendo uma gravidez, haver uma, digamos assim, um contrato velado desse pai ficar em casa, né? Enquanto que essa mãe está grávida, ela é assistida. Então, ou enquanto tem crianças pequenas, esse pai ficar em casa. Então, claro, quando eu digo velado, às vezes não é nem comunicado, isso é entendido, não é? E às vezes nem é consciente. O casal se permitiu, e aí eu vou falar isso nos relacionamentos de casal, de casamento, né, que eu pretendo abordar nos programas próximos, e também sobre relacionamentos tóxicos. Quando eu estou falando isso, eu estou falando nos aspectos doentios. O aspecto nós somos, explicando rapidamente, nós somos como se fosse um prisma. Nós somos um prisma com várias facetas. Eu entrego a você o que você me entrega. Esse é uma barganha numa relação. Isso acontece com o corretor de ônibus, com o cobrador de ônibus, isso acontece com o dono do mercadinho na esquina. Se ele for simpático, eu vou poder oferecer simpatia. Né? É o que a gente chama de de ser um recebedor, digamos assim, né? O que eu recebo, eu vou literalmente, não é? Vai se colher. Essas facetas, por que eu quero entrar nessa situação de facetas, né? Essas facetas, a minha relação com uma pessoa vai depender da faceta que eu vou apresentar. Então, se forem aspectos doentios que forem apresentados, vai grudar no aspecto doentio do outro. Vai haver aquela aproximação por não aspectos saudáveis, mas sim por aspectos doentios. Eu pretendo abordar isso na situação de casamento e relacionamentos tóxicos, como eu falei anteriormente. Mas por que eu falo isso aqui? Às vezes são aspectos velados, de conjunções, de interesses, e que são perceptíveis. Ou seja, temos duas facetas se comunicando, não necessariamente saudáveis, mas para manutenção. Então essa mãe sabe que esse pai quereria ficar em casa por causa dos filhos, e ela vai viver grávida, vai ter filho de 2 em 2 anos. Até isso me gerou um questionamento um tempo atrás, assim, que eu pensei muito a respeito dessa situação não sei nem se há ainda, não sou muito adepta desses programas de governo, né? Mas havia um programa de governo que dava um valor para cada mãe que tinha filho. Eu fiquei apavorada, mas gente, isso não vai acabar nunca, não é? Porque é um estímulo para haver isso, não é? Na cabeça de uma pessoa assim, eu não me lembro se era 200 ou 300 reais, era uma quantia simbólica. A gente está falando de valores simbólicos. Tu vês, na cabeça de uma pessoa dessa, ela acha que com 1.000, 1.500 reais ela consegue se manter. Então ela vai ter um número X de filhos, no caso se for 5, 6, para conseguir atingir o patamar do que ela precisa ali, né,
Ok, nos primeiros anos ela consegue fazer a manutenção disso, mas e depois escola? Não ter 5, 6 filhos, e atenção para isso, né? Então é essa situação que tem que ser desmistificada. A gente no primeiro momento a gente acha que está incentivando, mas a gente está, na verdade, padronizando uma situação doentia, né? Mas fugindo um pouco dessa situação, eu sou muito de pensar em prós e contras, né? Obviamente a minha profissão permite isso, porque a gente acaba enraizado dentro das malhas, né, que cercam o ser humano, né? Então é uma situação que a gente também pensa, né? O quanto a gente não estimula essa situação de pobreza mais do que incentivar. Não sei se sim ou se não, mas é um caso de se pensar. Mas por que eu falo isso? Porque eu cansei de ver adolescentes pensando nesse programa, adolescentes mais simples, né? Pensando, olha, vou ter 5 filhos para ter um bolso. Ao invés de procurar um incentivo num trabalho, numa coisa legal que desse para elas, sabe, um bom entendimento. Porque eu falei no programa anterior, eu acredito que foi das profissões, que ser dono do lar não é profissão. Não é profissão. Então a gente vê as mulheres assim numa depressão importante, porque elas não querem aquilo, elas quereriam ter uma profissão. Igual maternidade não é profissão. Não é. Ah, mas é mãe, sim, mas o pai é pai. Ah, mas ela é dona do lar, sim, mas ele também é dono do lar. Então nós temos homens mais abertos, mais, não digo modernos, né? Eles já estão entendendo essa necessidade da parceira, né? A gente já vê essas combinações atuais, tipo assim, vamos ter um filho, os dois, vamos ter um filho. Como tu te sente para te doar até aqui e como eu me sinto para me doar, eu posso ir até ali. Então são combinações que ocorrem, são contratos que ocorrem, verbalizados, falados, sentados, pensados, de tal forma que um não se sobreponha aos desejos do outro. Porque sabe-se que para uma relação, a não ser que tu queira alguém feliz em casa, para ter uma relação feliz, os dois têm que estar realizados. Então, meu bem, o que tu quer fazer da tua vida? É isso? É isso, ok. Então nós vamos ter que nos adequar para isso. E você, o que você quer? É isso, é isso. Então nós temos que nos adequar para um pouquinho disso, um pouquinho disso. Não é, não, eu quero que tu faça só isso. Bom, quanto tempo de relacionamento tu quer? 6 meses, 1 ano, acabou a paixão, tchau. Quando tu faz uma proposta dessa, tu tem que estar ciente do tempo que tu vai querer o prazo, se existir, não é? Porque de repente se tu pega uma pessoa mais estruturada, ela nem pensa sobre isso. Agora, se tu pega alguém mais desavisado, talvez a pessoa vai pensar, não, peraí, mas... Ali tu já tem uma delimitação de tipo de relacionamento que tu quer. Porque se é uma construção, não é assim. Construção não é a força, a pessoa, é isso e acabou. Não. Construção é tu ligar para a pessoa, ainda mais se é uma pessoa com um profissional. Imagina um profissional como eu, assim, formado há anos. Né? Tu tem que ligar para uma pessoa assim, para fazer algum tipo de proposta. Não pode partir de um lado só, bem de cima. Nós tínhamos uma clínica um tempo atrás, que nós estávamos formando, eram 15 profissionais. Essa clínica tinha 2 diretores e eu coordenadora geral. Não era eu que decidia, e nem eles tampouco. Era em reuniões com os 15. Isso eu acho bom, aquilo lá. E mesmo assim, uma maioria, e mesmo assim, se a gente estava quase assim em empate, haviam mais desdobramentos. Não, vamos marcar mais reuniões. Não era assim formada por um voto ganhou. Não, porque se estava havendo algum desconforto para algum dos membros, para outra maioria dos membros, vamos sentar e vamos conversar. Então, são ajustes. Um casamento tem que ter ajustes. Um filho tem que ter ajustes. Na verdade, essas situações que eu falo em desdobre, na verdade, todas as situações, não é? A gente, é o poder da fala, de como tu fala, de como a coisa se... Né? Isso aí. Então, assim, a gente teria, sim, um 6º ponto importante,
causador dessa ansiedade ou dessa depressão, que seria assim, essa busca frenética dessa mãe em fazer a manutenção do relacionamento. E isso passaria assim pela situação de gravidez. E mesmo ela estando grávida, teria essa desdobra de uma depressão puerperal, claro, porque ela não quereria ter que cuidar depois. É aquela situação de ter que manter para manter o relacionamento. Então, para os mulheres verem os desdobramentos disso. Os desdobramentos são inúmeros. Isso a gente não encontra em livros, a gente vai... Mas, enfim, eu ouvi falar muito, por que aqui a barriga de aluguel é proibido, não é? Porque sabe-se que há um apego dessa mãe com essa gestação. Posteriormente, ela vai ter muita dificuldade em conseguir entender que aquele bebê que saiu dela não é uma extensão dela. Mas há uma situação, vejam bem, aí nessa situação a gente teria uma informação dupla para essa moça. Você é mãe, mas não é mãe. Ah, mas contratualmente não é. Mas e o sentimento? A gente tem que estar preparado com o sentimento. Ah, mas acontece que houve um contrato. Sim, houve um contrato. Mas e agora? O sentimento se desenvolveu nisso. Como é que a gente vai garantir que isso não vai acontecer? Esse apego. Existiu até uma novela aqui que eu ouvi, Barriga de Aluguel, se não me engano foi o nome da novela. Existia um contrato e tudo mais, mas aqui não é usual isso, é mais nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, essas mulheres são expostas a muitas situações de testagem, de personalidade. Mesmo assim, isso não é uma garantia. Mas isso é um outro desdobramento. Mas acontece, sim, essa mãe pode ter essa ansiedade em ter desenvolvido aquele cuidado, aquele olhar materno e saber que aquilo ali vai ter uma situação de fim. Estaríamos diante de um 7º ponto, né? Mas não é a nossa realidade, não, que a gente lida. A minha situação foi trazer realmente esses aspectos da depressão que passam, sim, por esses 6 aspectos, né? Os 6 aspectos para nós, comumente, são os aspectos que aparecem para nós, né, com mais assim, assiduidade. Né? É isso, é esse universo, é isso aí. Então é isso, né? Eu quis trazer à luz essa situação, é uma situação grave, a gente tem que estar atento aos sinais dessa depressão, porque ela já começa a se manifestar um pouco antes, algumas semanas antes, até meses antes de dar à luz, não é? Tanto a ansiedade como a depressão, né? E ela piora logo após o nascimento desse bebê. Esses são os aspectos comuns que a gente lida, né? Como eu disse, aqueles 3 primeiros, né, são os que a gente, assim, são gritantes, assim, digamos assim, 90% é aquilo. Esses outros 3 que eu citei depois são contratos, acordos, mas sim passam também por uma situação que desenvolve isso, que desencadeia. E aí, gostou do assunto de hoje? A gente volta a se encontrar semana que vem. Uma boa semana para você. Até lá. Tchau.